Sejam bem-vindos ao C2Cast, Fomento Mercantil e Inovação. Eu sou César Galvão e hoje vamos desvendar a Resolução 75 da CVM e os seus impactos e adequações ao mercado de fomento mercantil. Neste episódio especial, temos conosco meu amigo, Dr. Clélio Gomes, advogado especialista no fomento mercantil, trará informações valiosas sobre a resolução e as mudanças e desafios do setor, especialmente relacionado a 175 da CVM. Prepare-se para uma nova conversa empolgante e repleta de informações, que vão expandir seus horizontes. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Seja bem-vindo, meu amigo, especialmente viajou de Minas Gerais para cá, para São Paulo, para gravar esse episódio conosco. Eu que agradeço o convite, é um privilégio estar aqui hoje com o César da C2SS e vamos debater alguns temas aí de interesse do nosso mercado, especialmente em relação ao 175 e também podemos falar um pouquinho da Lei 14754, que trata da tributação dos fundos e dessas novidades aí que o nosso mercado está enfrentando nesse ano de 2024. Obrigado pelo convite e vamos lá, estou à disposição. Muito bom. Meu amigo, queria pedir, já que temos a oportunidade de recebê-lo, que pudesse falar um pouquinho, né, de você, de poder apresentar o seu conhecimento, né, um pouco da sua experiência para os nossos ouvintes. Bom, César, eu trabalho no mercado de fomento desde 2002. Então, já tenho uma trajetória no nosso mercado de fomento como advogado, no escritório de advocacia especializado em fomento comercial, empresas de factoring, securitizadoras, as recentes empresas simples de crédito e os FIDICs. Sou consultor jurídico do nosso sindicato de Minas Gerais, o Sindisfac-MG, e também estou como consultor jurídico aqui da Abrafesc de São Paulo e do Sinfac de Santa Catarina, né? Também tenho participação como sócio em algumas empresas, uma gestora de FIDICs, que é a Libertas Asset S.A., e uma administradora fiduciária de FIDICs, que é a atual DTVM S.A., né? E agora, recentemente, nós também iniciamos uma jornada numa empresa chamada BSafe, que vai começar a oferecer o serviço de agente de garantias para o mercado de fomento, né? Então, nessa trajetória, a gente estuda os temas do nosso segmento já há algum tempo e vem debatendo em vários fóruns, né, em vários ambientes, a 175 e as leis todas, a regulação que trata do nosso mercado de fomento, né? Então, nessa trajetória aí, a gente aprende muito e vamos debater alguns temas aí, começando pelas questões mais interessantes hoje, na atualidade, para o nosso mercado. Muito bom ter uma honra, né, ter, na verdade, o amigo Clélio aqui. Eu costumo brincar e falo assim, né, quando eu pego uma frase emprestada dos meus amigos comerciantes, né? Nada como falar com alguém que tem a barriga no balcão, né? Conhece muito profundamente o assunto e sabe do dia a dia, né? É diferente de quando você fala com alguém que está executando a função, mas de fora, tá de fora, né? Não conhece os desafios do dia a dia. Então, com certeza vai ser muito rico esse conteúdo e vamos poder aprofundar bastante. Clélio, eu queria te perguntar, começando, pedir a gentileza de poder falar um pouquinho do cenário atual, o mercado de FIDICs especificamente no Brasil. Como você enxerga este momento? Bom, o mercado de FIDICs está em franco crescimento, né? A última estatística que eu li, agora de junho, apontou que o número de FIDICs está chegando a 2.500 fundos de direitos creditórios, e um PL global de 483 bilhões de reais. Então, está quase chegando a 500 bilhões de reais. Desse volume de FIDICs, a gente tem ali algo em torno de 47, 48 bilhões em FIDICs de fomento, né, que integram aí as nossas bases dos Sinfacs no Brasil todo. Esse mercado está em franco crescimento,
e cheio de novidades, né? Se a gente puder fazer um panorama da regulação, a gente tem que voltar em 2019 com a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei que alterou o Código Civil para incluir dentro do Código Civil um capítulo sobre fundos de investimento, né? Até a Lei da Liberdade Econômica, até 2019, os fundos de investimento não tinham uma base legal, apenas uma base normativa da CVM. Então, esse marco legal que veio com a Lei da Liberdade Econômica é importantíssimo porque trazer um capítulo sobre fundo de investimento para dentro do Código Civil gera segurança jurídica, né? E aí, a partir de 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, a CVM trouxe uma nova norma, que é a Resolução 175, né, que foi publicada em 23 de dezembro de 2022, e essa nova norma trata de todos os fundos de investimento que existem, inclusive os FDICs, que estão lá no anexo 2 da Resolução 175. E aí, a gente chega em 2023 com uma lei também muito importante para o nosso segmento, que é a Lei 14.754, de 2023, que trata, ela ficou conhecida na mídia como a Lei das Offshores e dos Fundos Exclusivos, mas, na verdade, ela regula todos os fundos de investimento, a tributação dos investimentos em todos os fundos de investimentos. E ela é importantíssima para o mercado de FDICs porque ela criou um capítulo também próprio, onde ela excluiu os FDICs do regime da tributação periódica, que é conhecida no mercado como Come-Cotas. Famoso, né? Come-Cotas. O famoso Come-Cotas. E os nossos FDICs, eles estão excluídos do Come-Cotas, né, por essa Lei 14.754 lá, especificamente no artigo 18, inciso 3º, desde que os FDICs cumpram 2 requisitos, que a gente pode tratar mais à frente. Então, num panorama geral, o nosso mercado de fundos e de FDICs está aquecido e em franco crescimento, com toda essa base normativa bastante sedimentada, né? E a gente está aí aproveitando para discutir esses temas todos e trazer para o mercado mais informação, que é o que o mercado precisa para trabalhar com segurança jurídica e evoluir. Bacana. Muito bom poder ouvir isso. Eu vejo que a resolução em si, ela traz uma série de benefícios, né, para o mercado de forma geral. No nosso dia a dia, né, ao lidar com as empresas que estão operando, né, como FDICs, como securitizadoras ou mesmo como factorings, né, eu particularmente percebo que existe uma carência, né, assim, realmente das informações, né. É tudo muito dinâmico, né, as coisas mudam muito rapidamente, né, então é difícil acompanhar. Então acredito que esse trabalho, né, Clélio, que você desenvolve juntamente com, né, o próprio Abrafesc, Sinfax, né, facilita muito o dia a dia porque traz informações e quando você tem informação tem segurança para a tomada de decisões, principalmente a decisão de crédito, né, que é o que o nosso público, né, do fomento mercantil, nossos clientes tomam a todo momento, né? Sim. Então, eu queria explorar com você um pouquinho mais, Clélio, assim, na sua opinião, né, positivamente a resolução 75, ela traz algo para o mercado que fala, poxa, isso aqui é algo que realmente vai facilitar, vai melhorar, em que benefícios que as empresas vão poder, com gestores, administradores e principalmente a consultoria, né, do fundo, ela vai colher com a 175? Sim. Bom, voltando aí na base legal, né, na Lei da Liberdade Econômica, no capítulo de fundos de investimentos incluído no Código Civil, eu sempre gosto de citar essa base legal porque é a base que a gente tem para 175, né? Esse capítulo, César, até 2019, por exemplo, os fundos eles eram constituídos pelo registro do regulamento em cartórios de títulos e documentos. E com a Lei da Liberdade Econômica, ficou dispensada essa burocracia de registrar regulamentos em cartórios de títulos e documentos. Então, com a Lei da Liberdade Econômica, o registro dos fundos de investimento e dos FDICs passou a ser exclusivo da CVM, né?
E aí, com a resolução da CVM 175, várias particularidades ali, várias questões foram colocadas de forma mais clara, né? Por exemplo, as atribuições dos prestadores de serviços essenciais, né? A 175, ela elegeu como prestadores de serviços essenciais o gestor da carteira de ativos e o administrador fiduciário. Então, esses dois são os dois players principais dos FDICs, né? E são eles que contratam todos os outros prestadores de serviços. Então, a 175 trouxe mais clareza para o jogo, né? Ela definiu muito bem os papéis do administrador fiduciário e do gestor da carteira de ativos. Além dessa definição e dessa clareza, a 175 trouxe uma figura muito importante para o nosso mercado de ativos financeiros, que são as entidades registradoras, né? E com as entidades registradoras, a Resolução 175 trouxe a obrigatoriedade, não é uma faculdade, não é uma opção, é uma obrigatoriedade do registro de todos os direitos creditórios que entrarem para os FDICs. Então, a norma ela previu uma vigência faseada, né, em fases. E a questão do registro, da adequação dos FDICs a 175 e da obrigatoriedade do registro dos direitos creditórios, ela inicialmente entraria em vigor em abril do ano passado. Foi adiada para outubro e foi agora novamente adiada para novembro. Então, no dia 29 de novembro de 2024, entrará em vigor a obrigatoriedade do registro de todos os direitos creditórios que entrarem para os FDICs, né? Essa obrigatoriedade é uma questão que vai trazer mais segurança jurídica para o mercado de fundos. Por quê? Porque os FDICs vão transacionar somente direitos creditórios registrados em entidades registradoras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Perfeito. Portanto, esse mercado nosso vai transacionar dentro das entidades registradoras com segurança jurídica em relação ao armazenamento, né? E em relação à publicidade e à unicidade dos ativos financeiros que eles transacionarem, né? Isso é importantíssimo. Um grande desafio que nós temos após o registro dos direitos creditórios e isso está bem definido na 175, eu tenho falado muito nos nossos fóruns, dispensar o papel do custodiante. Certo. Então, a partir do momento em que os FDICs estiverem transacionando 100% da sua carteira registrada nas entidades registradoras, nós vamos poder dispensar o papel do custodiante. E isso vai trazer um benefício de redução de custo. Olha, né? Que interessante. Então, eu tenho falado muito nisso e a 175 traz outras regras também importantíssimas que eu acho que está no nosso script aí para discutir. Bacana. De forma geral, então, claro, quando a gente fala que a 175 ela traz essa obrigatoriedade do registro, eu posso entender que o FDIC ele não vai correr mais o risco de ter um ativo, uma duplicata, por exemplo, descontada em dois fundos diferentes. Exato. Porque uma vez que ela está registrada, não tem como outro fundo adquirir aquele registro. Ou seja, já está gravamado, podemos dizer assim, já está ali gravado que pertence a determinado fundo. Exato. A questão do registro, César, ela por lei, né, as entidades registradoras são reguladas por uma lei de 2013. Certo. Tá? É a Lei 12.810. E essa lei, ela traz duas palavrinhas, né, no artigo 28 sobre as entidades registradoras. O registro dos ativos financeiros dentro das entidades registradoras vai trazer, primeiro, o armazenamento do ativo financeiro. Então, as entidades registradoras serão os repositórios dos ativos financeiros. Daí a questão da dispensa do custodiante.
Perfeito. Não é necessária a figura do custodiante se eu tenho o direito creditório armazenado dentro de uma entidade registradora, que é o repositório central autorizado pelo Banco Central do Brasil. Perfeito. Então, armazenamento é uma palavra que está no artigo 28 da Lei 12.810 de 2013. Uma outra palavrinha é a publicidade. A questão do registro também dá publicidade para o direito creditório. Publicidade, para nós do direito, significa eficácia, significa produzir efeitos perante terceiros, né? E isso traz também a certeza quanto à titularidade, né? E quanto à unicidade. Então, nós vamos ficar sabendo quem é o titular do direito creditório consultando a entidade registradora. Perfeito. E ela é que vai nos dizer, esse direito creditório pertence ao seu originador, ou então não, esse direito creditório foi cedido para um FDIC, e esse FDIC é o atual titular. Com a titularidade, além da titularidade, ela vai trazer a unicidade, que é, esse direito creditório é único em todas as entidades registradoras. Então, ele só pode ser transacionado dentro das entidades registradoras, né? E existe uma ligação entre as entidades registradoras que é definida pelo Banco Central do Brasil, que a gente chama de interoperabilidade, né? O nosso mercado apelida de Interop. Uhum. O que é a Interop? A Interop é aquele direito creditório ser único, né, numa base de registro que é consultada por todas as entidades registradoras, e ele tem uma única titularidade e só pode ser transacionado dentro das entidades registradoras. Então, não vai existir o risco de uma dupla emissão ou de uma dupla cessão. Perfeito. Então, aquele direito creditório é único, né? O originador não poderá emitir outro, e o originador também não poderá ceder duas vezes para entidades diferentes. Perfeito. Então, isso vai trazer segurança jurídica. E, no final do dia, segurança jurídica reduz o risco e, menor risco, a atividade pode, inclusive, ganhar eficiência e reduzir o valor, o Perfeito. Custo, né? Legal. Eu vejo que quando nós falamos desse item, né, Clélio, abordando um pouquinho mais do ponto de vista tecnológico, né, a Interop, né? Então, eu sempre costumo enxergar assim, né? Então, a informação ela é registrada num banco de dados único, que é o banco de dados do Banco Central. Sim. Porém, você tem os agentes nomeados pelo Banco Central para fazer esse registro. Exato. Então, a Interop nada mais é que seria essa comunicação única, né? Ou seja, entre todos eles. Independente se eu estou consultando pela registradora A ou a registradora B, a informação é a mesma, né? Exato. Então, a interoperabilidade seria a conciliação dessa informação e tornando ela única a qualquer um dos parceiros que estão consultando. Exato. Ao levar o direito creditório para o FDIC, né, a consultoria do FDIC é que presta esse serviço, né, de cadastrar cedentes e levar os direitos creditórios para dentro do fundo, né? Ao levar os direitos creditórios para dentro do FDIC, a consultoria vai poder consultar a base das entidades registradoras para saber de quem é a titularidade daquele ativo financeiro e se ele não foi transacionado por ninguém. Perfeito. Se ele não foi transacionado por ninguém, aí o FDIC compra e registra a titularidade, o endosso do direito creditório para si, né? E a partir desse momento ele passa a ser o titular. Então, esse livro-razão, né, esse ledger, que vai ser único para todas as entidades registradoras, ele vai trazer maior segurança jurídica para o nosso mercado, sim, né? Daí porque nós estamos sempre divulgando que, mesmo antes do dia 29 de novembro de 2024, as consultorias já devem procurar as entidades registradoras para serem contratadas e para rodarem os ativos financeiros lá dentro, né? Para que no dia 29 de novembro isso aconteça de forma orgânica. Perfeito. Muito bom.
Agora, Clélio, você falando dessa data, 29 de novembro, né, do ponto de vista de 48 bilhões dos fundos para poder registrar, tá aí, né? Já a data tá Sim, aí em cima. sim. E eu queria, né, até inclusive pegando um pouco da sua experiência, né, como gestora, como administradora pela Libertas, pela Actual, como tem sido esse desafio, né? Ou seja, de poder registrar, subir, vamos falar assim, né, todo esse ativo que os fundos têm para dentro desse grande banco de dados registrador aí do Banco Central, né? Excelente. A sua pergunta, César, me dá a oportunidade de explicar algumas regrinhas. A primeira, né? Quem está elegendo a entidade registradora são as próprias consultorias, né? E o acesso às entidades registradoras pela consultoria, ele é feito ou pelos seus RPs, pelos seus programas, pelos seus softwares de gestão de recebíveis, né? Perfeito. Ou pelas certificadoras, pela assinatura digital, né? Perfeito. Então, esse acesso pode ser via RP ou via certificadora, né? Mas pela 175, né, pela resolução 175, quem contrata a entidade registradora é o administrador fiduciário. É a administradora do FDIC, quem contrata. E o responsável pela verificação de lastro e pelo registro é o gestor. Perfeito. Então, a gestora, né? E a gestora pode delegar, pode eleger a consultoria para fazer tanto a operação quanto o registro. Então, no nosso ambiente, na Libertas e na Actual, nós estamos delegando a questão do registro, né? A função de registrar para as consultorias. Porque nós acreditamos que as consultorias estão mais próximas do cedente e dos direitos creditórios, né? É uma função das consultorias originar as operações para o FDIC. Então, nessa originação, os direitos creditórios já devem entrar registrados, né? Para quê? Para que, na verificação de lastro, o gestor tenha segurança de que o ativo que está entrando para o FDIC já está entrando registrado. Então, a titularidade é do FDIC. E aí o administrador fiduciário, que é quem paga as operações, pode pagar tranquilo de saber que aquele direito creditório comprado pelo FDIC que está sendo pago ao cedente já está registrado e a titularidade é do FDIC. Uma questão muito interessante, eu tenho falado isso em muitos fóruns, né? Sobre a segurança jurídica, e essa segurança ela já é concedida pelo registro mesmo antes da entrada em vigor da obrigatoriedade. Se hoje, César, eu tenho 2 FDICs comprando o mesmo direito creditório, porém um deles registra e o outro não, né? A segurança da titularidade é concedida pelo registro. Então, vejam, se o mesmo cedente, né, vender aquela duplicata para 2 fundos e o primeiro FDIC registrar numa entidade registradora, ele será o titular perante o Poder Judiciário. Então, ele poderá cobrar o direito creditório e, num conflito de interesses entre 2 fundos, aquele que registrou o direito creditório terá a segurança da titularidade e o outro vai ter que cobrar do cedente o regresso. Perfeito. Clélio, isso é fundamental, essa informação que Sim. você trouxe, porque particularmente essa era uma dúvida que eu tinha também. E por que isso, para mim, ele é algo tão fundamental? Porque nós estamos falando de um mercado onde você tem uma atuação conjunta de FDICs, securitizadoras, factories e as ESCs. Sim. Em resumo, todos realizam atividades semelhantes, adquirem direitos creditórios. E aí você fala assim, pô, a 175 ela traz uma obrigatoriedade para os FDICs. Essa obrigatoriedade, ela não é estendida para a securitizadora, factoring, ESC. No entanto, nada impede que elas colham esse mesmo benefício. Também podem ter acesso às registradoras, consequentemente fazer uso, né, do serviço de registro e ter assegurado também o seu direito, no caso de ter a necessidade de cobrar futuramente por aquele recebível.
Sim, outra oportunidade de falar de todo o mercado, né? A gente viu aí com a 175 muita reclamação dos prestadores de serviços dos FDICs sobre essa obrigatoriedade, né? Mas você me dá a oportunidade agora de lembrar que as empresas simples de crédito, as ESCs, elas são obrigadas a registrarem as suas operações nas mesmas entidades registradoras dos FDICs, tá? Desde 2019, tá? Então, as ESCs, que são reguladas pela Lei Complementar 167 de 2019, sempre foram obrigadas ao registro, tá? Não são obrigadas ao registro as factories e as securitizadoras, né? Porém, o registro, nós acreditamos que ele vai trazer uma segurança jurídica, ele já traz para as ESCs, ele vai trazer essa segurança jurídica para os FDICs e o nosso entendimento e recomendação é que as factories e securitizadoras também venham para esse jogo. Perfeito. Né? Porque a gente tem que lembrar que a fraude, né? A fraude, a dupla cessão, a emissão de títulos sem lastro, o fraudador ele sempre vai procurar um mercado não regulado. Perfeito. Né? Ou não registrado. Então, trazendo os FDICs para dentro das entidades registradoras, onde já estão as ESCs desde 2019, vai gerar um ambiente de segurança jurídica para esses players. Né? E nós recomendamos que as factories securitizadoras também tragam os direitos creditórios, porque nós vamos ter um mercado todo regulado. Né? Isso também vai mudar quando a duplicata escritural de fato entrar no jogo. Porque a duplicata escritural ela já vai nascer dentro das entidades registradoras. E aí, transacionadas por qualquer estrutura do nosso mercado, seja factoring, securitizadora, ESC ou FDIC, a duplicata escritural já estará dentro das entidades registradoras. Então, essa será uma nova etapa de evolução do nosso mercado de recebíveis. Poxa, muito legal. Isso é uma novidade muito interessante, né? Então, podemos dizer que continuidade de 2024, 2025 para frente, cada vez mais teremos um ambiente mais seguro para realizar as nossas operações de crédito. Né? Exato. Que é o grande desafio, né, Clélio? Na verdade, de quem está nos ouvindo, né? Os nossos parceiros, clientes, ouvintes, enfim. A grande questão no dia a dia do tomador de decisão de crédito é como que eu faço isso de uma forma mais segura, né? E aí, eu queria te perguntar uma coisa, Clélio, que assim, hoje quando nós falamos, por exemplo, de um FDIC, ele adquire vários tipos de direitos creditórios, não somente duplicatas, ou cheques, ou contratos. Como que fica essa questão do registro? Tudo precisa ser registrado? Existe algum ativo que não é obrigatório? Como funciona isso? E eu queria também aproveitar e te perguntar, qual a diferença do registro e do depósito? Vamos lá. A 175, ela definiu, no artigo 37, a obrigatoriedade do registro de todos os direitos creditórios passíveis de registro. Então, para saber o que é passível de registro, a gente precisa consultar as entidades registradoras. Né? Perfeito. Porém, em 2023, agora em setembro, a CVM soltou um ofício circular de número 8, explicando melhor a questão do registro. Ah, legal. E ela elegeu a questão da interoperabilidade como o critério da obrigatoriedade do registro. Né? Então, quando a gente lê a 175, né, à luz do ofício circular número 8, a gente percebe que será obrigatório o registro de todos os direitos creditórios que as entidades registradoras registrarem, admitirem a registro e que elas tenham interoperabilidade. Ou seja, que elas possam consultar uma a outra para garantir, né, o armazenamento, a publicidade, a titularidade e a unicidade. Então, como é que a gente vai saber se o direito creditório é ou não obrigatório ao registro? Nós vamos ter que consultar se as entidades registradoras registram
e se elas têm interoperabilidade entre elas. Aí Perfeito. será obrigatório, né? Os nossos fundos, eles compram duplicatas de mercadorias e de serviços. Perfeito. Né? Compram contratos em geral de compra e venda, locação, prestação de serviços, né? Compram CCBs, cédulas de crédito bancário, compram notas comerciais, né? E outros títulos aí que a gente encontra no mercado, né? Inclusive, você conhece o meu livro sobre o ciclo do crédito, Sim. né? Onde eu trago compilados 38 títulos de crédito que a gente pode usar no mercado, né? No mercado de recebíveis. Mas voltando à questão da interoperabilidade, da Interop, é importante a gente também pontuar que não são todos os direitos creditórios passíveis de registro. Então, a gente tem que ir lá consultar as entidades registradoras se são passíveis de registro e se existe a interoperabilidade. Para aí sim definir aquele registro como obrigatório. Agora, sobre a questão da diferenciação entre entidade registradora, né, e depositário central, né, eu vou aproveitar para fazer uma distinção até introdutória sobre isso. Né? Quando é que eu vou saber o que vai para a entidade registradora e o que vai para o depositário central? Isso é muito simples se a gente observar o conceito, né, do direito creditório. O direito creditório pode ser conceituado como um ativo financeiro ou como um valor mobiliário. Ok. Sempre que ele for conceituado como ativo financeiro, né, eu devo saber que ativo financeiro é Banco Central do Brasil, entidade registradora. Ok. Quando o direito creditório for conceituado como valor mobiliário, e eu devo saber que valor mobiliário não é Banco Central, é CVM. Ok. Portanto, é depositário central. Perfeito. Tá? Vamos dar exemplos. Cédula de crédito bancário, CCB. Cédula de crédito bancário é um ativo financeiro. Logo, é escriturado em instituição financeira, Banco Central do Brasil, e deve ser registrado em entidade registradora autorizada pelo Bacen. Perfeito. Se eu estiver falando de debênture, certificado de recebíveis ou nota comercial, eu estou falando de valor mobiliário. Valores mobiliários não são da competência do Banco Central do Brasil, mas sim da CVM. Então, eu devo estar sob a égide da CVM e devo depositar em um depositário central. Perfeito. Né? E voltando lá na 175 e no ofício circular número 8, a gente pode também pontuar que toda vez que eu tiver um valor mobiliário à mão, ele deve ser levado a depósito num depositário central autorizado pela CVM e não registrado. Então, o registro em entidade registradora fica dispensado. Ah, perfeito. Se eu deposito no depositário central a nota comercial, eu não preciso levá-la à entidade registradora. Eu não preciso das duas coisas. Né? Se eu tenho um ativo financeiro, como CCB, duplicata, contrato, né, nota fiscal, eu devo levar esse ativo financeiro a uma entidade registradora, Banco Central do Brasil. Perfeito. Então, deu para captar a distinção? Uma coisa é ativo financeiro, outra coisa é valor mobiliário. Ótimo. Muito bom. Sabemos que nossa famosa nota comercial, então, terá que ser depositada. Valor mobiliário, depositário central, autorizado pela CVM. E CCB, então temos que ter o registro, a duplicata temos que ter o registro, então. Exatamente. Muito bom, excelente. Estamos caminhando para o final já. Passou rápido, né? Vamos lá, vamos lá. É um conteúdo muito interessante que tem, né, com muita coisa a ser explorada e tenho certeza que nossos ouvintes aí vão ter uma série de questionamentos a partir disso, né? Que poderemos depois futuramente respondê-los também. Aí eu queria te fazer uma pergunta para fecharmos, Clério. Mais no sentido da sua experiência, entender como que você enxerga esse mercado, as perspectivas futuras para FDICs, né? Com essa mudança, eu sei que existem outras que estão por vir também. Você enxerga de forma positiva? Qual que é o horizonte que você vê para esse mercado aí nos próximos anos, né?
Eu vejo, ô César, o nosso mercado já em franco crescimento, né? E esse crescimento, eu acredito muito no fortalecimento desse crescimento, né? Ele não vai parar, né? As entidades registradoras estão aí e vão receber como depositárias aí, e os depositários centrais CVM vão receber todo o mercado de recebíveis, porque o mundo digital o caminho para o digital é um caminho sem volta, Sem né? dúvida. É um caminho sem volta. Então, nós não vamos mais transacionar papel, né? E isso vai trazer maior segurança jurídica para o nosso mercado. Outro incremento da segurança jurídica é o que nós estamos discutindo exatamente nesse momento, que é a tributação do nosso mercado de factoring de securitizadoras, Sim. né? A tributação dos FDICs já foi definida na Lei 14.754. E a tributação das factories e das securitizadoras vai ser igualada pela reforma tributária da CBS e do IBS, né? Então, nós vamos ter aí um horizonte, sem dúvida alguma, melhor para as factories e para as securitizadoras. E também devo lembrar que as securitizadoras têm um marco legal recente, que é a Lei 14.430, né, que é o novo marco legal da securitização, que também trouxe segurança jurídica para as securitizadoras. Então, a gente caminha para um ambiente mais regulado, né, e isso significa segurança jurídica, né? E segurança jurídica, de novo, traz os nossos players todos para um jogo mais claro, né, uma competitividade mais bem definida, né? E um crescimento que eu acredito muito no fortalecimento e que ele não vai parar, tá? Ótimo. Muito bom ouvir isso, né? Saber que esse mercado tão essencial para a economia do nosso país, para a manutenção, né, das empresas em funcionamento. E então, é algo realmente motivador para Sim. todos nós ouvirmos essa perspectiva. E eu queria fazer um corte também, que é o seguinte. Recentemente, eu estava lendo uma estatística sobre o mercado de crédito, né, e a concentração ou desconcentração, né? E aí, para falar do fortalecimento do nosso mercado, eu vou citar uma estatística que não é feliz para o Brasil, né? Quase 85% do mercado de crédito ainda continua concentrado nos 5 grandes bancos, Certo. né? Isso não é bom. Sim. Para o brasileiro, para o Brasil em geral, para o mercado. Mas essa estatística nos dá a noção de que nós ainda vamos crescer muito. Sem dúvida. Quer dizer, o nosso mercado de fomento, formado por factorings, securitizadoras, FDICs e empresas simples de crédito, né, ele ainda tem 85% para crescer. Sem dúvida. Né? Então, quando a gente olha para essa concentração bancária e observa que o caminho é um caminho de desconcentração, é um caminho de desintermediação financeira, ou a gente pode chamar de desbancarização, Sim. a gente vê muito espaço para crescimento. É algo que eu particularmente, né, claro, enxergo assim. Nós começamos esse movimento desde 2022, que é a realização das operações de cartões de crédito, né? Antecipação de vendas com cartão de crédito. Sim. Isso é algo que tem voltado, sentimos bastante a procura lá na C2, né, por esse produto, né? E é algo que eu enxergo que vai ser para 2025 em especial, agora o segundo semestre de 2024, 2025, que vai crescer muito dentro dos FDICs, das securitizadoras dessas operações. É algo que está muito concentrado ainda, né, na mão dos grandes 5 bancos e tem uma tendência realmente a novos players poder atuar nesse mercado. E para o consumidor final desse tipo de crédito, que é o comerciante na ponta, ter realmente uma significativa redução no custo financeiro dele. E isso movimenta, né, a economia, isso melhora o ambiente, né, uma vez que conseguimos trazer um pouco mais de segurança para que os fundings, né, os financiadores dessa operação consigam atuar livremente, né, nesse mercado também. Sem dúvida. E até pegando o gancho sobre funding,
Também é interessante a gente pontuar que a 175 ela quebra mais um paradigma ao abrir os FDICs para investidores de varejo, né? O investidor comum. Né? Até a 175, né? Sob a égide da Instrução Normativa 356, somente investidores profissionais e qualificados é que poderiam acessar os FDICs. E a partir da 175, isso muda. E aí a gente passa a admitir os investidores de varejo também acessarem os FDICs. Né? Isso é a economia popular financiando o próprio mercado, é o autofinanciamento. Né? Daí voltar à questão da desintermediação financeira ou da desbancarização. Né? Então, se eu tenho o público em geral, né, acessando os FDICs para investir nos FDICs, né, e eu olho para os FDICs fomentando o mercado, principalmente, notadamente, a micro e pequena empresa, né, a gente consegue enxergar que isso só tende a crescer, tá bom? Que ótima notícia, né? Isso também é muito bom para o nosso mercado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do C2Cast, Fomento Mercantil e Inovação. Agradeço imensamente ao nosso amigo, Dr. Clélio Gomes, por compartilhar seu vasto conhecimento e oferecer tantas informações relevantes para o nosso mercado. Esperamos também que este episódio tenha proporcionado uma melhor compreensão sobre a Resolução 75 da CVM e suas implicações no nosso mercado. Não deixe de seguir nosso podcast para não perderem nenhum episódio futuro. Estamos preparando conteúdos muito especiais para o dia a dia dos nossos ouvintes. Se tiverem comentários ou perguntas, fiquem à vontade para nos enviar uma mensagem que prontamente responderemos. Adoraríamos ouvir vocês. Obrigado por nos acompanharem e até a próxima.